Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Varzim Talks by Abify. Hoje com alguém que cresceu no Varzim, viveu no Varzim e regressou anos mais tarde e que é a personificação daquilo que é o clube. Obrigado, Ricardo. Bem-vindo a esta conversa. Bem disposto? Sempre. Obrigado eu pelo convite. É um prazer poder estar aqui a partilhar este podcast contigo acima de tudo, falarmos de Varzim, não é? Que é o É, mais exatamente. importante. É esse o objetivo. Como é que começa então essa história, a história com o Varzim? Sim, a história do Varzim para mim é geracional, vem de família, vem daquilo que é o varzinismo dos meus antepassados, meu avô, o meu pai, pessoas sempre ligadas ao Varzim. Comecei desde muito jovem a entrar no estádio pela mão do meu pai, quando ele jogava, a viver aqueles ambientes frenéticos que se vivia antigamente, casas completamente cheias, do barzinho de momentos de glória, de primeira divisão, onde o estádio era as bancadas todas em pedra e nem cabia um lugar sentado. Pessoas de pé em cima dos muros, e foi assim que eu me habituei a ver o Borzinho, e depois aquilo começou-se a entranhar. Entrava com o meu pai para tirar a fotografia com os jogadores. Muitas das vezes o meu pai levava-me a frequentar os treinos e também comecei a jogar na formação. A partir daí o meu pai começou-me a pôr nas escolinhas do Varzim e com 6 anos de idade comecei a praticar a modalidade no clube e a ir com os meus amigos todos os dias para o treino. E fiz a minha formação toda no clube. Logicamente, entretanto, ia vendo os jogos do Varzim com o meu avô para a superior, e aí se calhar já há momentos mais difíceis, como o Varzim jogar na antiga segunda Divisão B, aquele mítico jogo com o Trofense, que me lembro perfeitamente, Certo. e mais algumas histórias e peripécias que fui passando e como te disse, foi entranhando, até fazer o meu trajeto todo e depois conseguir jogar naquele estádio, e com aquele símbolo ao peito na primeira equipa. Certo. Ricardo, antes de começar então a jogar futebol já tinhas perfeita noção daquilo que era o Varzim e da dimensão do clube. Sim, claro, ao frequentá-lo, e ao acompanhá-lo, semanalmente, não era? Porque em minha casa falava-se muito Borzinho, respirava-se muito Borzinho, era a profissão do meu pai. O meu avô tem mais de 50 anos de sócio, e logicamente que passou a fazer parte do nosso cotidiano. E acho que isso é muito de passado em geração, e nós desde pequeno, se fomos bebendo sempre alguma coisa, logicamente que isso vai ficar no nosso coração e vai se entranhar, e foi isso que aconteceu comigo. És filho do Kim, ex-jogador do Varzim na década de 80. Ele teve grande influência, portanto, no teu conhecimento sobre o clube e começar a formação no Varzim era quase obrigatório, não? Sim, é como todos os miúdos poveiros têm esse sonho, de poder um dia pisar aquele relvado, principalmente com a equipa principal. Eu não fugi à regra, consegui o concretizar. Logicamente que temos muito daquela miticidade que se vivia naquele antigo pelado do campo de treinos, não era? Onde praticamente todos nos juntávamos e quase todas as equipas do Varzim faziam ali os seus treinos semanalmente, onde havia um grande espírito de coletividade, e onde se respirava muito Varzim. E sim, fiz a formação toda lá. Fui tendo as várias etapas, fui tendo as minhas boas sensações, outras desilusões. Faz parte do crescimento e do caminho. Mas acima de tudo, tenho sempre uma dívida de gratidão por aquilo que sou como hoje homem, e alguns dos valores que me foram passados por todos os treinadores que lá frequentaram, e que os levei para a vida e ajudaram a ser hoje a pessoa que sou, e a quem estou eternamente grato, e sempre disse que tinha essa dívida de gratidão para com o clube, porque também me ajudou a projetar depois para outros palcos e para me ajudar a fazer a carreira que consegui fazer. Tens memórias do primeiro treino, a primeira vez que vestiste a camisola do Varzim, mesmo na formação?
Sim, tenho. Cheguei ao campo de treinos pela mão do meu pai, ia com um amigo de infância, o Mateus. Chegámos os dois, éramos os dois muito, muito amigos, e pedi ao meu pai para me levar a treinar à formação do Varzim. O meu pai jogava lá, naquela altura, e falou com o Mister Caixeira, que disse que sim. E eu fui treinar. O meu pai deixou-me lá. Aquilo eram campos bastante reduzidos, com balizas muito pequeninas, e dentro daquele pelado comecei a minha vida futebolística. São momentos que, logicamente, nunca me irei esquecer. Depois apanhei o Mister Gamboa também, onde tínhamos um mítico torneio dos Dragõezinhos, que era um torneio que era o Porto que organizava, e era muito conceituado e conhecido, e onde que tinha muitos talentos jovens, e ao qual foi a minha primeira competição com a camisola do Varzim. E sim, depois também tem outras situações, como por exemplo o momento em que decido ser guarda-redes, ou que Pois era isso que eu ia que perguntar. me Foi logo, impuseram. foi logo a ideia de ser guarda-redes ou foi por causa de limitações técnicas, porque dava mais jeito? Sim, foi Porque é mais que um foi parar à bocado, tenho que baliza? ser sincero, que foi mais por essa vertente. O meu treinador era o Washington, pai do Bruno, do Geraldo e do Júlio, eh, que se calhar viu que eu não tinha tantas aptidões para jogar à Para chegar à frente, frente, né? e olhou para mim e disse que se calhar podia ter o físico ideal para poder ser guarda-redes, e virou-se para mim num treino e disse que poderia ir à rouparia falar com o seu Jorge e com o Miquica para me darem umas calças e umas luvas para poder treinar à baliza. E a partir daí nasceu uma nova paixão e um novo amor, e logicamente que gostei da experiência. E acima de tudo, pareceu que tive queda para a coisa, não é? Como se costuma dizer, não me afirmando logo, porque tive um trajeto na formação em que nunca tive, nem nunca fui titular indiscutível, nem as pessoas me viam com um talento para poder chegar a atingir os patamares que eu consegui atingir. Mas a formação é isso mesmo, é trabalhar, é acreditar, é nunca desistir dos sonhos, mesmo às vezes quando as coisas parecem impossíveis, porque cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu trajeto, e existem sempre caminhos diferentes para se conseguir atingir um sucesso, uns mais sinuosos, outros mais fáceis de fazer. O importante é acreditarmos sempre naquilo que é o nosso valor, e acreditarmos em nós próprios, e nunca desistir. E acabei por conseguir atingir os meus objetivos, consegui fazer uma carreira bonita, mas sempre com gratidão àquilo que o Borzinho me deu na formação, logicamente. Já falaste de três treinadores, o Mister Caixeira, o Gamboa e também o Mister Washington. Algum que tenha marcado na formação em particular, que tenha feito acreditar mais um bocadinho que era possível chegar, se calhar, à equipa principal? E eles marcaram-me todos de maneiras diferentes. Se calhar uns pela sua paixão, um por aquilo que era aquilo que me passavam, e as mensagens que me passavam a nível futebolístico e conhecimento, outros se calhar mais a nível pessoal, a nível da maneira e do carinho com que nos tratavam. Mas acho que, acima de tudo, de realçar aqui alguém, logicamente, o Mister Caixeira, porque é o símbolo da formação no Varzim. É um treinador que se calhar quase todos os jogadores que passaram na formação do Varzim se revêem, porque era uma pessoa muito didática, uma pessoa muito atenciosa, muito carinhosa, que tinha sempre a preocupação, independentemente do lado futebolístico, também do lado emocional, e tinha sempre uma palavra amiga porque acima de tudo somos miúdos, não é? Às vezes não compreendemos certas coisas que nos acontecem, como a questão das opções, não é? De jogar, de não jogar. E acho que nessa altura também é um bocadinho de psicologia, de apoiar-nos, e o Mister tinha sempre essa palavra, e se calhar por isso existe tantos jogadores que passaram lá que têm esse carinho especial por ele. E ele sim, sem dúvida, foi uma pessoa que marcou, mas acho que todos foram importantes, todos fazem parte de um aprendizado e de crescimento. E cada um à sua maneira marcou-me. Poderia também aqui falar do Mister Brandão, outros treinadores que o Mister Ruben Cunha, que também foi um treinador que eu apoiei, por isso todos com a sua importância e relevância naquilo que foi os conhecimentos que me passaram para poder atingir. E como te disse no início da conversa, para mim, de certeza que nenhum me viu com potencial para poder lá chegar, porque eu nunca fui um titular indiscutível. Havia sempre jogadores e jovens que estavam sempre à minha frente. Nunca fui um titular indiscutível.
mas Todos foram isso importantes, não é? acabou por não dizer nada, porque eu consegui atingir aquilo que queria atingir, e isto é uma mensagem também para aqueles que se calhar hoje em dia na formação não jogam ou não são prioridades ou sentem que se calhar não são jogadores muito valorizados. O importante é continuarem a acreditar naquilo que é o seu potencial, aquilo que é o seu valor e continuarem a trabalhar para evoluírem, porque existem fases de maturidade completamente diferentes para todos os miúdos, e os caminhos podem ser diferentes para se conseguir atingir o sucesso, É, e cada um escreve a sua história de maneira diferente. sem dúvida. Ricardo, há pouco referias que nos tempos em que davas os primeiros passos na formação, ias com o teu avô ver os jogos do Varzim de qualquer forma. Recordas algum momento em particular desses tempos de arquibancada, alguma história caricata, ou o melhor momento que viveste como adepto do Varzim? É difícil, eu era mesmo muito jovem, era 5, 6, 7 anos. Tenho algumas recordações, e as recordações que eu tenho e- era o trajeto que fazia para o estádio, não é? Íamos sempre com o cascol e a bandeira na mão. O meu avô levava sempre uma almofadazinha para se sentar, porque aquilo não era cadeiras, como te disse, era cimento, Sim. e às vezes para ele não sujar as calças ou até mesmo para não sentir o rabiote tão fresco, Claro. levava essa- esse elemento, e era uma coisa que me ficava na retina. E depois também a questão de nós irmos sempre ver o jogo no mesmo sítio, É. naquele lugar. E acima de tudo era o estádio completamente cheio, independentemente do Borzim jogar na divisão em que jogava. Aquilo era um ambiente infernal. Eu lembro-me perfeitamente que mesmo eu às vezes ficava assim a olhar para o meu avô e ele a insultar o árbitro, a extravasar aquilo que eram as suas emoções, as pessoas ao lado e tudo, não é? Eu era um jovem e muitas vezes aquelas questões de nós no intervalo do jogo pegarmos num pacote de leite chocolatado ou numa lata de sumo de refrigerante amassada e íamos ali para a parte de baixo, tentar imitar os nossos craques e os nossos ídolos, não é? Naquela altura, e também fazer ver às pessoas que estavam na bancada que nós também fazíamos ali umas jogatinas de futebol lá em baixo, perto do relevado, e jogar com outros miúdos e criar esse ambiente, e eu lembro perfeitamente disso. Agora, não tenho assim noção de resultados ou de jogos que me Jogos tenham marcantes, deixado certo. marcantes, porque era muito jovem. Tenho assim algumas recordações mais generalizadas. Depois foi crescendo e acredito que tenha continuado a acompanhar o Varzim como adepto, obviamente. Quem é que era a tua referência dentro das quatro linhas? Podia não ser guarda-redes, um jogador que tivesse também marcado de alguma forma, que representasse bem aquilo que é o Varzim? Sim, acho que em termos de individualizar, acho que aqui a falar mais coletivamente, e logicamente que não vou dizer que não, era ou a equipa que mais me marca é aquela que sobe consecutivamente duas vezes divisão, da segunda B à segunda Liga e da segunda Liga à primeira. Acho que isso foram anos de glória do Varzim, não é? Claro. Isso é um registro muito difícil de acontecer, e foi heroico. E essa altura e essa equipa ficou-me muito na retina, liderada pelo Mister Horácio Gonçalves, que depois também acabou por ser meu treinador e acabou por ser o treinador que me lançou na equipa principal do Varzim e apostou em mim. É essa equipa e essas épocas que eu tenho mais de glória do Brasil. Depois, logicamente, aquelas que nos saltam mais à vista serão sempre aquelas de Primeira Liga, não é? Que são mais, neste caso, mais acompanhadas e que têm mais acompanhamento de visibilidade, digamos. Mais Eh, mediatismo. certo. Enquanto jogavas na formação, já se conseguia perceber o que é ser Varzinho, o que é o varzinismo, ou foi algo que tiveste mais noção quando chegaste à equipa principal? Eu acho que nós todos pobeiros, principalmente os jogadores da terra, acho que isto já nasce um bocadinho connosco. Este barzinismo, esta maneira de viver o clube, esta Muito intenso, não fervorosidade, é? esta intensidade, acho que já faz parte do ADN do jogador pobeiro, não é? Acho Claro. que nós já nascemos com esses genes, e acho que isso é uma coisa muito nossa e muito bairrista do poveiro. Depois, logicamente, que é muito daquilo que vamos bebendo na nossa formação e aquilo que nos vai sendo transmitido por todos os treinadores que vamos apanhando. E depois também tem aqui uma dose também de ADN pessoal, não é? Da nossa maneira de ver o futebol, da nossa maneira de abordar o futebol, da nossa maneira de lidar com ele, e daquilo que é o nosso ADN enquanto pessoa. Há pessoas mais tranquilas, há pessoas mais
fervorosa, já há de tudo. Agora também essa conjunção toda é que faz de nós aquilo que é o jogador pobeiro e sem dúvida que é uma marca muito registada naquilo que é o futebol português e também derivado àquilo que tem sido o trajeto de todos os jogadores pobeiros que têm chegado a grandes patamares do futebol português e logicamente que isso não pode passar em claro, não é? Claro. É uma formação muito conceituada, ao qual sempre deu muitos jogadores ao panorama do futebol português e não é por acaso que conseguimos ter quatro jogadores na mesma convocatória de uma seleção nacional, sendo da mesma cidade. Acho que isso é notório de que o trabalho vinha sendo a ser feito de maneira muito eficaz e de maneira muito produtiva e já para não ir àquilo que é os nossos antepassados. O que é que representou fazeres a tua estreia pela equipa principal do Varzim? Já referiste que foi o Mister Horácio Gonçalves que te lançou. Recordas-te dos momentos antes do jogo, muito nervoso? Já sabias que ia jogar, não sabias? Como é que foi esse primeiro contacto como jogador a sério, não é? Sim, logicamente que foi sempre antecedido de grande nervosismo. Já o sabia que ia acontecer, foi programado. Né? Eu, essa época, praticamente não tinha jogado nenhum jogo, era como se diz na gíria do futebol, o terceiro guarda-redes. Era jovem, tinha a ambição de me poder estrear. E depois de o Varzim já ter uma época completamente feita a nível de resultados, onde já tinha atingido o máximo de pontos que poderia ser atingido, o Mister Horácio concedeu uma oportunidade de me poder estrear num último jogo em Santa Maria da Feira. Lembro perfeitamente em que ele veio falar comigo e disse que me ia estrear pelo Varzim e para mim foi um momento de bastante alegria, mas também de bastante nervosismo. Sei que esse jogo acabou empatado 0-0. Pelo menos não sofreste, Pelo já foi menos não bom, não é? sofri gol, foi a minha primeira clean sheet, como se costuma dizer. Mas acima de tudo, a sensação de conseguir concretizar um sonho foi bastante boa e inesquecível. E claro que recordo como se fosse hoje todos os trâmites daquele dia. Recordas-te do ano, em específico, ou da temporada? Não, essa é difícil de me recordar, mas acredito que tenha sido 2003, 2004, acho que foi por aí. Acho que foi E nessa época. desde essa época para cá, entre passagens por outros clubes, fizeste centenas de jogos pelo Varzim. Qual foi o melhor momento que viveste enquanto jogador, enquanto adepto? Disseste que não tens grande memória porque que ainda eras muito jovem, mas enquanto jogador, de certeza que já te lembras e passaste por momentos incríveis com o clube do teu coração, não é? Sim, tenho uma mágoa grande que é não poder ter representado o Brasil na Primeira Liga. Acho que era outro dos sonhos que ficou por concretizar, porque gostava mesmo que isso tivesse acontecido e logicamente que não conseguiu fazer. Mas sim, passei momentos bastante heróicos aqui no Varzim, de grande felicidade e de grande alegria. E não posso deixar de enaltecer as duas vitórias para a Taça de Portugal com o Benfica e com o Sporting, porque acho que a primeira tem um sabor ainda mais especial porque foi a primeira, Certo? onde tínhamos e acabámos esse jogo com quase 11 jogadores formados no clube. Acho que isso diz muito daquilo que estávamos a falar ainda agora da formação Varzim. E sim, tenho um gosto especial porque o Varzim estava na segunda liga, vínhamos de um momento não muito bom a nível de campeonato, tínhamos tido troca de treinador do Mister Horácio para o Mister Diamantino, tinha sido o primeiro jogo dele, lembro perfeitamente, e foi um jogo com todo aquele mediatismo que é defrontar um grande e ao qual o Varzim ganhou e logicamente foi um feito histórico para toda a gente. E depois sim, a vitória com o Sporting, mas agora se calhar ainda mais heroica pela divisão em que o Varzim estava, não é? Na altura estava na Liga 2 e quando foi agora há pouco tempo foi na Liga 3. Pena também não ter sido no nosso estádio porque foi em Barcelos, porque se calhar também teria outro simbolismo, mas Claro. logicamente que são dois grandes momentos que tenho como recordação, como outros jogos. Lembro perfeitamente de um Varzim Guimarães na Póvoa, quando foi um dos primeiros jogos da abertura da segunda Liga, em que foi uma completamente enchente, em que o Vitória tinha descido de divisão à segunda Liga, e esse jogo também ganhamos, se não me engano, 2-1.
O Vitória era um sério candidato à subida. Eles também são conhecidos pela sua fervorosa massa adepta, ao Claro. qual invadiram o nosso estádio e criou-se aqui um ambiente fantástico. E uma vitória E uma saborosa vitória também. saborosa também, logicamente, e são esses jogos mais mediáticos, mais de estádio cheio e com resultados favoráveis ao Barzinho que tenho mais recordação. Quando se fala da tua carreira no Varzinho em específico, eu recordo-me sempre de um momento, porque vivi de perto, não só aquele gol ao Mafra, eu penso que é o Mafra que tu marcas de baliza a baliza, que correu o meio mundo, mas também daquela defesa incrível, mesmo a acabar frente ao Faf, que garantiu a permanência do Varzinho. Tu também já são memórias mais frescas, já foram bem mais recentes, mas também são momentos muito especiais, acredito eu, sobretudo esta última defesa que eu referi, porque não tivesses tu defendido e se calhar o Varzinho a esta hora estaria noutra divisão, não é? Sim, são momentos marcantes porque são defesas que decidem campeonatos, não é? Que decidem posições, que decidem resultados e neste caso o resultado muito importante para o Brasil porque garantiu aquilo que era a manutenção e logicamente que depois torna-se com uma maior relevância e maior importância para o clube. Como por exemplo toda a gente se lembra do gol do Nelsinho, não é? Sim, ao Aquele Casa Pia. fantástico gol ao Casa Pia porque decidiu uma subida de divisão e estará sempre ligado historicamente àquilo que é uma subida de divisão do Borzinho e também pela excelência do golo e pelo belo momento de execução. Logicamente que isso é que torna esses golos ou essas defesas ainda mais míticas, não é? Porque decidem campeonatos são decisões importantes com relevância para aquilo que é o futuro do clube. E sim, agora tenho os dois golos que fiz de baliza a baliza, há muitos mais anos, ao Palazzi e outro agora ao Mafra, e também em um momento difícil, porque foi importante para a manutenção na segunda liga, estávamos também ali numa fase difícil, e sim, são sempre momentos vibrantes, mas acho que cada jogo do Barzinho empregar aquela camisola era sempre especial, independentemente de ter esses momentos mais históricos ou não. Um, Guardo com recordação de todos esses mais de cento e tal jogos que fiz com a camisola do Barzinho, porque foi sempre uma honra e um prazer poder empregar esse símbolo. Enquanto jogador, foste sempre uma referência no balneário, não só pela tua qualidade dentro das quatro linhas, mas sobretudo por seres da casa, por seres formado no Varzim, sempre foste uma referência no balneário. Como é que se consegue incutir a cultura varzinista a um jogador que não tem ligação ao clube ou que é de fora, de outra cidade? Como é que um dos capitães consegue passar a mensagem e explicar aquilo que é o Varzim a um jogador que se calhar antes de assinar não conhecia muito a realidade do clube? Eu acho isso difícil de acontecer hoje. Acho que, muito sinceramente, eu quando digo difícil de acontecer, digo na questão de um jogador que venha para o Barzinho já não conhecer aquilo que é Certo? a mística que se bebe um bocadinho aqui. Acho que as pessoas que estão ligadas ao futebol e principalmente os jogadores sabem bem aquilo que é exigência, aquilo que é o bairrismo, aquilo que é a fervorosidade das nossas gentes e a paixão que aqui se vive. Acho que muito disso às vezes é esses jogadores já nos terem defrontado aqui no nosso estádio. E eles dizem que é sempre um estádio difícil de passar porque logicamente que vivem em ambientes adversos e sentem essa fervorosidade e sentem essa paixão dos nossos adeptos. Agora, como capitão, é importante transmitir isso e foi uma coisa que sempre tentei fazer, fazer ver a esses jogadores que realmente aqui é um clube especial. O Varzim não é maior nem menor do que os outros, é um clube diferente. E é diferente porque tem essa exigência, tem essa responsabilidade, não que os outros não tenham, mas acho que onde existe paixão, onde existe um amor incondicional, existe também muita mais exigência. E acho que isso aqui, o jogador que vem para o Barzinho tem que ter isso diariamente, tem que ter essa noção e acredito mesmo que o Varzinho pode ser para quem estiver preparado para jogar no Varzinho, não tenho a mínima dúvida que está preparado para poder enfrentar outros desafios na sua carreira e para clubes, se calhar, de divisões superiores. Estou a dizer neste momento, não que o Varzinho não seja um clube de uma divisão superior, mas a nossa realidade neste momento é a Liga 3 e é com ela que temos que lidar. Já estava nos seus planos assumir a presidência do Varzim algum dia ou era um sonho distante? Não tinha pensado nisso?
mas queria saber como é que surgiu essa iniciativa de se candidatar e de assumir a presidência. Não, nunca foi uma coisa que me tenha passado nos meus horizontes ou nos meus pensamentos. Aquilo que eu tinha programado para mim era que gostava de acabar a carreira no Barzinho. Isso foi uma coisa programada, era uma coisa que eu gostava de fazer e eu consegui fazer. Acho que faria todo o sentido na minha cabeça poder acontecer e consegui fazê-lo. Acho que a questão da presidência do Barzinho foi um pouco a questão da oportunidade. Acho que a questão de achar que tinha que dar um passo em frente, achar que era a altura ideal de poder fazer algo mais pelo clube, principalmente numa altura em que era um momento de muita adversidade, de muita dificuldade, eh, e ao qual eu, conjuntamente com outras pessoas que estão comigo, achámos que era a altura ideal de podermos dizer: não, nós estamos aqui, estamos na disponibilidade de ajudar. Evidentemente, não ter passado pela minha cabeça, sabia naquilo que me estava a meter e qual o desafio que tinha pela frente. Então, Eh, podemos dizer que assumir a presidência do Varzim também foi uma forma de retribuir tudo aquilo que o clube lhe deu em termos de carinho e de projeção? Sim, também. Acho que foi muito por esse caminho de dizer agora o Barzinho precisa de alguém que o ajude ou de alguém que queira agarrar este desafio e eu dei um passo em frente e disse que sim. Continuo bastante empenhado naquilo que é a minha função de poder fazer e tornar o Barzinho ainda um clube melhor. É com esse intuito que trabalho todos os dias e quis-me rodear de uma equipa de pessoas que acima de tudo tenham o mesmo amor e a mesma paixão que eu tenho pelo Varzim. Foi esse o intuito de reunir esta equipa, jovem, dinâmica, mas acima de tudo com muita entrega e muita dedicação àquilo que é o clube, porque nós não somos assalariados, estamos aqui por amor mesmo ao clube e o nosso intuito é ajudar o Varzim e tornar o clube ainda cada vez mais forte. Ricardo, muito obrigado pela conversa. Antes de nos despedirmos, gostaria de te dar aqui uma lembrança do nosso patrocinador, que é a Abify, uma empresa de confecção de Vizela, que fez aqui as canecas, fez este cascol, fez este casaco, e por isso é uma recordação do nosso podcast, mas com esta lembrança, e mostrando aqui às câmaras, Ricardo Nunes, Obrigado. o nome do Obrigado, presidente, Afonso. é uma lembrança do nosso Obrigado, patrocinador. obrigado ao nosso patrocinador, a BFI, por ter tornado este projeto possível. Sem dúvida que sem eles isto também não se realizaria. E o Varzinho está agradecido por esta iniciativa. Acho que vai ser importante. É mais uma maneira de nos fazermos apresentar aos sócios, de conhecer um bocadinho e de falarmos aqui de Varzim. E de certeza que não só este podcast, outros que virão serão bastante imbuídos de varzinismo e de grande espírito e espero que as pessoas desfrutem deste projeto porque é um projeto que já tínhamos e ambicionávamos ter aqui e também uma palavra para o nosso departamento de comunicação que está a fazer um excelente trabalho e acima de tudo que está sempre a querer inovar e tomar as iniciativas para aproximar aquilo que é os sócios e os adeptos do Varzim. E acho que hoje em dia, como estão os tempos, estes projetos e tudo isto que possa aproximar, sem dúvida, é de valorizar. Um obrigado e prazer. Certo. Obrigado, Ricardo. Obrigado por terem acompanhado este primeiro episódio do Virgin Talks. Não percam, porque isto é uma rúbrica que vai acontecer mais vezes. Este é apenas o primeiro episódio, onde, tal como o presidente Ricardo referiu, vamos ter conversas de muito varzinismo. Fiquem desse lado e obrigado. Até à próxima.